Então, pessoal, conforme prometido na aula passada, nós iremos agora resolver 10 questões da CESP do ano de 2022. As questões mais recentes da CESP e de concursos de alto nível, tá? Concurso assim de médio para alto nível. Então, vamos lá, sem enrolação. Bora lá? Tchau, tchau. Olá, galerinha! Bem-vindo ao canal Exatamente. Antes de iniciar a aula, verifique se você está inscrito no canal. Caso essa aula for útil para você, dê essa moral pra gente, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e deixe sua sugestão nos comentários. Agora, pessoal, essa próxima questão é bem interessante, tá? Porque a gente vai entender e conseguir identificar o que é considerado uma proposição e vai verificar também que para a CESP, uma negação de uma proposição, ela não conta como proposição, tá? Não conta como uma nova proposição para identificar a quantidade de linhas que uma tabela verdade vai ter. Então, a gente vai resolver isso aí agora, tá? Ela foi adaptada a essa questão. Dá o pause aí, tenta resolver essa questão e a gente vai ir agora para o vídeo para fazer e resolver ela. Vamos lá. Primeira proposição, P1. Se a fiscalização foi deficiente, então as falhas construtivas não foram corrigidas. Primeiro, uma proposição aqui. As falhas construtivas não foram corrigidas. Segunda proposição. Se as falhas construtivas foram corrigidas, vê que aqui tinha um não, né? E já aqui as falhas construtivas foram corrigidas. Aqui significa que é uma terceira proposição? De maneira nenhuma, tá? Repetiu a frase, as falhas construtivas foram corrigidas? Não repetiu a frase? Repetiu. Já tinha falado sobre isso? Tinha. Apenas negou. Então, essa parte aqui não conta como uma terceira proposição. Os mutuários não tiveram prejuízos. Beleza. Terceira proposição. Aí, P3. A fiscalização foi deficiente. Olha o que P1 dizia. Se a fiscalização foi deficiente, o P3 está concluindo aqui. A fiscalização foi deficiente. Já se falou sobre isso na primeira proposição? Sim. Então, ela aqui não conta novamente como uma nova proposição. C. Os mutuários tiveram prejuízos. Vê que só alterou aqui, mutuários tiveram prejuízo, só alterou a negação, porque aqui estava negando e aqui está afirmando. Então, vamos ver o que a pergunta está falando agora, o que a CESP está pedindo. A tabela verdade da proposição condicional associada ao argumento possui quantas linhas? Ele quer saber quantas linhas possui a tabela verdade formada por essa quantidade de proposições aqui, considerando o argumento formado pelas proposições precedentes em que C é a conclusão e P1 a P3 são as premissas, julguem os itens a seguir. Então, quer saber a quantidade de linhas formada por esse tanto de proposições aí simples e compostas. Como eu acabei de mostrar para vocês, as proposições, se uma está falando uma coisa e na outra proposição a seguir está repetindo essa mesma coisa, mas apenas negando, ela não conta como uma segunda proposição. Por isso aqui a gente consegue contar apenas 3 proposições do tipo simples. A fiscalização foi deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas, porque aqui as falhas construtivas foram corrigidas, se repetiu. Só inverteu. Uma estava negando, a outra estava afirmando. Os mutuários não tiveram prejuízos. Nessa C aqui, repetiu, só que aqui na P2 estava negando, aqui está afirmando. Na P3, a fiscalização foi deficiente. Ela está afirmando, e P1 também está afirmando. Então, elas duas estão se repetindo. Não tem problema nenhum. O que interessa é saber que só apareceu 3 proposições simples. Só essa. O resto foi só repetição. Então, 1, 2, 3. Então, para eu saber a quantidade de linhas, como a gente olhou na questão passada, é 2 elevado a n, onde n é o número de proposições do tipo simples. Então, vai ficar 2 elevado ao cubo. Então, a resposta vai ser 8. Essa vai ser a quantidade de linhas que essa proposição vai ter. Então, a resposta é a letra B. E vamos para a próxima questão. Então, agora a gente vai fazer a quinta questão, tá? Vamos lá, pessoal, para a quinta questão. Com relação às estruturas lógicas de argumentação e lógica proposicional, julguem os itens subsequentes. A proposição P e que, então P ou não que, em que não que, denota a negação da proposição que, só apresenta resultado verdadeiro quando a proposição P for verdadeira e a proposição que for falsa.
parece uma loucura aí que a gente pode até sentir medo e achar que não tem como resolver isso. Eu vou passar para a próxima questão porque isso aí é impossível de resolver. Calma lá, tá? A gente vai fazer o teste. Aquilo que ele está falando aí na argumentação. Ele está dizendo que se a gente colocar P como verdadeiro e Q como falso, esse resultado todo aqui, ó, vai ser verdadeiro, tá? Então a gente vai fazer primeiro esse teste e vai ver se realmente é verdadeiro. E depois a gente vai verificar, vai fazer o contrário, vai mudar P, no lugar de colocar P como verdadeiro, a gente vai colocar como falso e Q como verdadeiro, para ver se vai continuar dando verdadeiro ou vai ser falso. Porque se der falso, colocando o contrário, se der verdadeiro, na verdade, quando a gente inverter, se der verdadeiro, a argumentação dele vai estar falsa, porque ele está dizendo, ó, que só vai ser verdadeiro quando a proposição P for verdadeira e a proposição Q for falsa. Ele está dizendo que só vai ser verdadeiro quando acontecer isso. A gente vai ver se realmente é isso que vai acontecer. Então vamos lá, ó. P e Q. P e Q. Então, P ou não Q. Vamos lá. Ele falou que P era verdadeiro e Q era falso. Vamos lá. Se P for verdadeiro aqui e Q for falso. Vamos lá para P como verdadeiro e Q como falso, para ver se daria certo. Se aqui for verdadeiro e aqui for falso, esse resultado aqui, ó, P e Q, a gente sabe que esse aqui, ó, significa o E, né? E o E só vai ser verdadeiro quando os dois lados forem verdadeiros. Então, P e Q, nesse caso aqui, vai ser falso. O resultado aqui vai ser falso. Então, esse lado aqui vai ser falso. Agora, bora testar esse lado aqui, ó. P é verdadeiro, aqui, ó. P é verdadeiro. E ou não que. Não que é falso. Ou que é falso. Então, aqui, como ele quer não que, tu nega o que? É a negação de que. Se que é falso aqui na proposição, ó, então a negação do falso é verdadeiro. Então, V, verdadeiro e verdadeiro. Então, desse lado aqui vai ficar verdadeiro, ó, porque no ou, para ser falso, todos os dois lados precisam ser falsos. Só que eu sabendo que é verdadeiro, eu já saberia que esse lado aqui é verdadeiro, mas eu descobri que os dois lados aqui são verdadeiros, né? E no ou é verdadeiro quando os dois lados são verdadeiros? Sim. Aí agora a gente faz o se então. Ó. F de um lado e V do outro. No se então, só vai ser falso quando o primeiro for falso, né? Então, ou quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Nesse caso aqui, o primeiro é falso e o segundo é verdadeiro. Então, o resultado é verdadeiro. Então, beleza. Essa primeira informação a gente descobriu que quando o P é verdadeiro e o Q é falso, realmente o resultado vai ser verdadeiro. Agora bora testar o contrário, porque ele disse que só é verdadeiro quando essas duas aqui, ó, tiverem nessa ordem, quando o P for verdadeiro e o Q for falso. Mas quando for o contrário, quando o P for falso e o Q for verdadeiro, será que vai continuar dando verdadeiro ou vai ser falso aqui o resultado final? Se o resultado final for verdadeiro, novamente, se der verdadeiro novamente, significa que essa questão aqui estaria errada, tá? Porque ele está dizendo que só apresenta o resultado verdadeiro quando o P era verdadeiro e o Q era falso. Agora a gente vai testar para P falso e Q verdadeiro. Tá? Agora vamos mudar aqui, ó. P é falso e Q é verdadeiro. P é falso e não Q aqui nesse caso, como o Q era verdadeiro, não Q seria falso. Beleza. Então bora aqui, ó. P e Q. Primeiro a gente resolve essa parte. P e Q. No E, só vai ser verdadeiro quando os dois lados forem verdadeiros. Então, como aqui tem um lado falso e o outro verdadeiro, o resultado aqui vai ser falso. Então, desse lado aqui vai ser falso. Aí vamos colocar o se então. E agora vamos resolver esse lado aqui, ó. O P não é falso. O não que não era verdadeiro. O que não seria verdadeiro e a negação de que vai ser falso. Então, aqui ficou falso ou falso. P ou que, quando é no ou, se os dois lados forem falsos, o que acontece? O resultado vai ser falso. Beleza. Agora, no se, então, só vai ser falso quando acontecer de um lado, do primeiro lado ser verdadeiro e do segundo ser falso. No se, então, quando der F e F, o resultado daria verdadeiro também. Então, mesmo a gente mudando P, mesmo P sendo verdadeiro ou falso, e Q sendo verdadeiro ou falso, a gente descobriu que, independente se um é verdadeiro ou falso, o resultado vai ser verdadeiro. Sempre vai ser verdadeiro. Então, essa resposta aqui está errada, porque ele disse que só apresentava o resultado verdadeiro
quando P fosse verdadeiro e a proposição Q fosse falsa. E a gente descobriu que mesmo colocando o Q como verdadeiro e o P como falso, o resultado daria de novo verdadeiro. Então, a gente descobriu que essa resposta está errada, beleza? E aí, gostou do vídeo? Então, inscreva-se no canal e não perca a próxima aula. Tchau!